Olá, pessoal! Vamos lá, vamos na nossa caminhada aí, estudando para o Enem, se preparando aqui com a língua espanhola. Eu, professora Thaís Machado, estou aqui para te ajudar, te dar várias dicas legais. A aula de hoje é bem gostosa, um tema tranquilo, tá? Só que cheio de falsos amigos. Então, corre lá, pega o teu bloquinho, pega a tua caneta marca-texto, lá a listinha que você estava fazendo e vamos nos preparando para várias anotações, tá? Porque são palavras que de fato confundem muito, ok? Do que nós vamos falar então? Adjetivos. Olha só no material comigo, adjetivos, ok? E os adjetivos estão recheados de falsos amigos. Para que serve um adjetivo mesmo? Vamos relembrar lá do português, porque a função é a mesma. Professora Cleusa, ajuda a gente aqui. Adjetivos é o que vai dar qualidade, certo? Então, vem para qualificar aí pessoas e coisas. Eu trouxe aqui para vocês. Os adjetivos denotam na qualidade del sustantivo. Sempre concordam em gênero e número com o substantivo. Então, a gente tem aqui concordância de gênero e número, tá bom? Adjetivos comuns. Eu trouxe aqui uma listinha. E aí, eu já fiz o favor de colocar a tradução para o português ali, tá bom? Pessoal, eu vou destacar aqui para vocês, eu quero que vocês anotem aí os falsos amigos. E o primeiro da lista já é um falso amigo, flaco. Flaco não tem relação nenhuma com força física, tá? É magro. Flaco é magro. A segunda palavra ali é o sinônimo, delgado. Pode aparecer tanto flaco como delgado, tá bom? Os dois se referindo a magro. Claro, sempre lembrando que faz flexão de gênero e número. Vou falar só aqui no masculino mesmo. Pesado. Pesado, outro falso amigo, pessoal. Mais um falso amigo. Não tem nada a ver com peso, não tem nada a ver com quilos, tá? Tem a ver com a característica da pessoa de ser chato. Então, uma pessoa pesada é uma pessoa chata. Listo é uma pessoa rápida. Então, mi hijo es muy listo. Meu filho é muito inteligente ou ele é muito rápido de raciocínio, muito rápido para preparar as coisas, tá? Então, é uma pessoa muito ligeira, muito rápida nesse sentido. Listo. Largo, outro falso amigo. Anota, anota, anota. Destaca. Largo não é largo. Largo é comprido. Tá? Então, olha só, mi pelo é isso, que também é falso amigo, né? Meu cabelo, mi pelo es largo. Então, meu cabelo é comprido. Eu tenho um vestido largo que me gusta muito. Não é largo, é longo, tá bom? Então, cuidado com largo. Pessoal, já pensou isso aqui num texto? Isso aqui te acaba com o texto se você não souber o que significa. Porque você vai pensar no contrário de estreito. E não pode, tá? É comprido. O sentido é totalmente outro. Não é mesmo? Cuidado. Os falsos amigos, eles são danados. Ancho. Ancho é largo. Então, eu tenho aqui, vou anotar aqui, ó, os antônimos, tá bom? Antônimos não, o que significaria então em português. Largo é comprido e ancho, que é o nosso largo. Ai, que confusão. Não se preocupe, não fique nervoso, não confunda. Ok? Ancho, largo. Aburrido. Aburrido é uma coisa aburrida, é uma coisa chata. Ah, este programa de la televisión es muy aburrido, é muito chato. Pode ser assim também. Hoje eu estou meio aburrido. Eu estou chateado. Tá? Débil. Tem a ver agora, débil, com força física. Não vai confundir com débil mental, alguma coisa assim. Mas força física. Então, débil é a pessoa fraca. Guapo. Bonito. Essa palavra aqui é muito usada, guapo, guapa, muito, muito, então tem que saber que é bonito.
E sencillo, fácil, tá bom? Legal. Vamos falar sobre grau de adjetivo. E aqui eu vou trazer para vocês os comparativos. Comparativo, vocês já vão ver que é muito parecido com o português. Mas tem ali um detalhezinho que é diferente. Vamos conhecer? Olha só, vamos falar primeiro então sobre os comparativos de igualdade. E é aqui que vai aparecer a diferença, tá? Olha só, tanto como e tan como. A gente usa isso no português? A gente usa quanto, né? Tanto quanto. E aí você está muito afiado na língua portuguesa, está estudando bastante, está acompanhando as aulas da professora Cleusa, mas, pessoal, não traga essa informação para o espanhol, porque eu não posso pôr quanto. Eu tenho que colocar obrigatoriamente como. Tan ou tanto como, ok? Possa ser que isso apareça de uma maneira indireta lá no seu texto, nas questões, né, no Enem, e aí você tem que lembrar que é sempre como, ok? Exemplos. Tengo tanto dinheiro como tu. Beleza, tanto dinheiro como tu. Tengo tantas amigas como tu. Faz flexão, portanto, de gênero e número. Juan é tão inteligente como Maria. Então, quando eu deixo de usar o tanto e passo a usar o tan, se no lugar de colocar um substantivo entre os dois, eu coloque um adjetivo ou um advérbio, eu vou deixar de usar o tanto e vou usar o tan. Em português, nós temos também essas duas opções, né? Tanto e tão, ok? Juan é tão inteligente, tem ali um adjetivo. Superioridade. Superioridade e inferioridade, eles são basicamente iguais ao espanhol. Então, ao português, quero dizer. Então, não tem aqui grandes preocupações. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Então, se liga na primeira parte, na igualdade, tá bom? Porque o que vem a seguir agora, essa parte aqui é igual ao português. Então, superioridade, más que, e inferioridade, menos que. Más que, ele tiene más tiempo que ella. Tranquilo. Inferioridade, menos que, ella tiene menos tempo que ele. Beleza, fácil, tranquilo, isso aqui não causa problema nenhum para vocês. Superlativos. Os superlativos têm uns detalhes que são diferentes, tá? Então, cuidado aqui. Absoluto, superlativo absoluto. Então, é quando eu transformo numa palavra só. Eu coloco um grau ali e ela vira uma palavra só, tá bom? Como assim, professora? Vamos acrescentar no nosso adjetivo íssimo. Mas eu também posso pôr muy mais o adjetivo. Vamos ver exemplos aqui para vocês. Está muito caro ou está caríssimo, tá bom? Exceções. Ó, cuidado que é sempre com S só, tá? Antiguo, antiquíssimo, fértil, ubérrimo, célebre, celebérrimo. Fiel, fidelíssimo, pobre, paupérrimo, libre, libérrimo. Isso aqui é bem diferente, tá? Então, o absoluto eu posso colocar com muy e aí intensificar a qualidade, ou eu posso adicionar no final, tiro a vogal ali, ó, de caro, tiro a vogal e coloco íssimo, tá bom? Muito bem. Relativo. Lá, mais ou menos, mais o adjetivo e mais o de ou entre. Como assim? Ana es la más guapa del grupo. Ana es la más guapa del grupo. Tranquilo. Este es el vino más sabroso entre todos. Ótimo. Requete ou
Isso aqui, pessoal, esse requete ou o re, isso aqui dá uma ideia de superlativo e é muito usado na Argentina e no Uruguai. Por isso que eu trouxe ele, é o que eu quero que vocês destaquem, porque ele é muito diferente do português. E daí na hora de ler, você não vai conseguir deduzir nada, porque o que que é re, né? O que que é o re ali na frente? Que raio que é isso que apareceu? Então, muito cuidado aqui, tá? Olha lá. Juan es requete guapo. Putz, tem que lembrar primeiro que guapo é bonito, né? Ó, e o que eu quero dizer com requete guapo, ele é muito bonito. Então, esse requete é no sentido de muy, tá? Te requiero, te requiero. Bom, primeiro que te quero em espanhol eu te amo, né? Não é eu te quero, no sentido de te quero muito bem, né? Te amo. E quando eu coloco te requiero, eu te amo muito, né? Eu te amo demais. Então, eu tô dando aqui sentido do superlativo absoluto, né? Te amo muito, tá? Mucho, este re. Eu comprei um cartãozinho na Argentina, uma pena que eu entreguei na época pro meu namorado, né, que era o meu namorado na época, senão eu traria para vocês verem, muito lindo, que era te requiero, estranho, que é tô com muita saudade, então tudo era com esse re, foi assim que eu conheci esse uso, né, na época, isso faz 10 anos atrás, eu não tinha visto isso aqui, então a chance disso aqui aparecer num texto é muito, muito grande, porque os nossos textos no Enem, nós estamos trabalhando com textos da América Latina, então podem aparecer, claro, Argentina e Uruguai, e eles usam, tá? Essa estrutura aqui. Em charges também, principalmente se aparecer um gaturro ali, que ele é todo apaixonadinho pela Ágata, né? Que é a outra gata, que tá sempre com ele. Então, já vi muito o gaturro usando isso daí, tá? Procurem lá depois o gaturro para vocês darem uma olhadinha. Estou re tranquila. Estou muito tranquila, tá? Então, se você conseguir isolar essa parte, você vai muito tranquila. Então, você traduz ali, você entende o que está depois desse prefixo, né, que é novo, e aí lembra que principalmente requete, né, tá intensificando, tá bom? Gente, isso aqui, ó, asterisco enorme, asterisco, destaque gigante, porque é muito diferente, ok? E não está fora de uso, não, muito pelo contrário, se usa bastante. Atenção! Nossa, apareceu uma atenção aqui, vamos ver por quê. Las formas más grande e más pequeno estão corretas. Olha que coisa mais esquisita. Às vezes eu estou dando aula em espanhol e falo, isso é mais grande. E os alunos, tipo, me olham assim, né? Nossa, que erro feio. Não é. Tá? Então, eu sempre vejo pelo olhar que não estão entendendo, que acharam que eu errei. E já digo, não, gente, ó, no espanhol, mais grande e mais pequeno, tá perfeito, tá bom? Eu tenho as palavras maior e menor. Eu tenho, só que o maior, ele aparece bastante com outro sentido também. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ali, ó, maior se refere à terceira idade, então pessoas idosas, tá? Ou simplesmente alguém que tenha mais idade que você. Então, não precisa ser necessariamente um idoso. Tá, vamos aqui falar, por exemplo, do Shibata, lá, o professor de literatura. Ele é maior que eu. Ah, por quê? Porque ele é velho. Não, mentira. Na verdade, a gente tem a mesma idade. Mas, assim, para dar um exemplo. Então, se ele tivesse, vamos supor, 40 anos, eu diria, ele é maior que eu, porque eu não tenho 40 anos ainda. Então, é nesse sentido, não necessariamente um idoso. Mas eu posso dizer, hoje, dia 10 de... Vamos imaginar um mês aqui, dia 10 de março, é o dia
que los mayores van al banco, né? Porque é o dia que sai a aposentadoria. Então, os idosos, tá? Não é pessoas mais velhas que todas as pessoas mais velhas que eu. Aí no contexto você percebe que eu tô falando de idoso. Então, eu uso bastante o más grande, quando eu quero dizer aí de tamanho, porque o maior tá meio reservado para isso aqui. Não que vá estar errado, tá bom? Eu sou el maior de los hermanos. Eu sou o mais velho dos irmãos. Não significa que eu seja idoso. Mas no segundo caso, sim, ó. Esta é a fila reservada a los maiores, aos idosos. Ok? Pessoal, eu tenho que tomar cuidado, principalmente... Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Principalmente nessa primeira frase, para você não confundir com altura, tá? Eu sou el maior de los hermanos. Parece que eu sou o maior, o mais alto. E não é isso. É o mais velho. Então, se você pega isso num texto e não lembra do que eu tô falando, ou nunca viu nunca ouviu, nunca estudou isso aqui, o cara vai rodar, o cara vai dançar, tá? Então, muito cuidado. Porque maior não é maior. Não é mais alto, é mais velho, ok? Muita atenção, cuidado com isso aqui, galera. Vamos lá. Bom, viram ali que apareceu características físicas. Por quê? Eu resolvi trazer esse materialzinho aqui de vocabulário, especificamente para vocês. Primeiro porque características físicas aparece bastante, né? Pode aparecer aí numa charge e tal, poesia. Então, eu quero que vocês saibam, mas porque está muito relacionado com os adjetivos, tá? Então, é uma maneira até da gente fixar o que eu acabei de falar para vocês. Como eu apresentei os adjetivos numa listinha, agora eu trouxe fotos, eu trouxe figuras para que vocês consigam visualizar o que eu estou falando. Acredito que fique melhor, tá? Quando a gente vê, né? Tem gente que tem essa inteligência visual, precisa ver. Então, por isso eu trouxe aqui características físicas e eu vou relembrando, eu vou falando aí mais uma vez para vocês todos esses adjetivos, tá bom? Então, já vamos aproveitar também para conhecer outras palavras, né? E para conhecer como que se falam aí determinadas características de alguém, ok? Então, vamos lá. Então, vocabulário, características físicas. Ixi, esse amarelo ficou bem feio, bem fraco. Vamos falar de pelo. Galera, bem legal esse daqui, tá? Pelo, lembrando que é cabelo. Lá na Colômbia, eles falam cabello. Se você for ouvir Shakira, que é colombiana, apesar de estar cantando bastante em inglês ultimamente, né? Nos últimos anos, ela vem gravando mais em inglês. Você vai pegar lá em músicas delas mais antigas, cabello, tá? Porque eles usam essa terminologia também. Não tá errado, não. Mas pelo é muito mais frequente. Bom, sempre me perguntam isso, então eu vou já aqui responder para vocês, que talvez seja uma coisa que você possa pensar depois aqui ou nesse momento. Se pelo é cabelo, como que é pelo do corpo, né? Sempre no plural. Então, se eu estiver falando de pelo do corpo, é pelos. E na cabeça, pelo, tá bom? Então, vamos lá. El pelo. Quais são as características? Vamos falar de tamanho, color e textura. Ai, amo este senhor. Ele tiene el pelo corto. Aqui é tamanho, tá? Esse aqui, gente, para quem não conhece, é o Gael Garcia Marques. Gael... Putz, agora esqueci me confundi com o sobrenome, mas o nome dele é Gael. Ele é um ator maravilhoso. É ele que protagoniza Diários de Motocicleta. Se você ainda não assistiu esse filme, Diários de Motocicleta, assista, por favor, porque além de ter uma fotografia maravilhosa, né, um passeio lindo pela América Latina,
O fundo histórico desse filme é muito interessante. Vai contar como Ernesto Guevara chegou a ser Che Guevara. Não fala ali dos confrontos, das guerras, de quando ele estava já em Cuba, nada disso. Como o sentimento pela busca da igualdade nasce em alguém, né? Como essa vontade de transformar essa realidade, de diminuir a desigualdade, como que isso vai nascendo nele? Por que ele se transformou em Che Guevara? Isso aqui é muito bonito, é muito interessante, é um filme muito bem feito. A canção é do Jorge Drexler, um cantor maravilhoso. Já dei uma dica aqui uma vez sobre ele no material, que é um uruguaio. Então, ganhou Oscar de melhor canção na época. Vale a pena, além de tudo isso que eu falei, para você também ouvir o espanhol e tentar entender e reconhecer aqui palavras que a gente está estudando, palavras que você possivelmente encontrou já em textos e músicas, porque tudo isso vai te facilitar lá na hora do Enem, tá bom? Então, Gael, agora esqueci, me escapou o sobrenome dele. Esse, amo também, já falo dele. Ele tiene el pelo, então é o contrário, né? O primeiro aqui, o Gael, tem pelo curto e ele tiene el pelo largo. Lembra, gente, que largo não é largo, é longo, tá? Essa é uma foto mais antiga, ele já não tem mais esse cabelo hoje. Esse cara chama-se Juanes, eu vou colocar aqui para vocês. Eu já vou aproveitando para indicar mesmo assim a galera boa, porque eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de começar assim, onde eu procuro, o que eu ouço, né? O que eu posso ler de interessante, onde encontrar também. Então, Juanes é um cantor colombiano, premiadíssimo, toda hora tá ganhando Grammys latinos, 1, 2, 3, ele também é compositor, tá? Tem um monte de música linda dele, eu gosto assim, muito do Juanes. Os alunos gostam normalmente muito de La Camisa Negra, então fica aí a dica, dá para ouvir essa daí para começar. E tem uma outra que é Para Tu Amor, Para Tu Amor. E aproveitem e vão percebendo aí o uso do possessivo também, né? Então, escutem essas duas canções e lembrem-se de mim e vejam se vocês gostam, tá? Então, Juanes. Então, um cantor e um ator aqui, os dois maravilhosos. Ah, eu adoro isso aqui, gente. Falso amigo aparecendo na área. Ele não tem pelo. Se ele não tem pelo, ele é pelado. Pelado não é aquele que fica sem roupa. Pelado é quem não tem pelo, tá? É o nosso careca. Olha lá, cor de cabelo agora. Opa, esse aqui conhecidíssimo nosso, né? Ele é moreno, perfeito. E ela? Ele é rubia. Gente, outro falso amigo, porque não é ruiva, tá bom? Rubia não é ruiva, rubia é loira, portanto. Cuidado. Cuidado com essa palavrinha aqui, falso amigo. Veja que tá cheio de falso amigo, hein? Olha só. Vamos pra frente? Ah, agora sim. Cabelinho vermelho aqui, ou laranja. Apareceu uma ruiva. Mas não é rúbia, porque rúbia é loira. Como será esta palavra? Ella es pelirroja. Pelirroja. Gente, vamos ver se vocês sabem as cores aqui. Uma cor, pelo menos em espanhol, você tem que saber que é roja ou rojo. Essa cor você tem que saber e não pode se confundir com roxo, tá? Falso amigo também. Roja aqui é vermelha. Pele, de pelo, né? Pelo, cabelo vermelho. Como eu tô falando de uma menina, eu coloquei no plural, né? Vermelha. Então, cabelo vermelho é o ruivo. E olha só, a própria palavra
já se explica por si só o seu significado, né? Já se apresenta. Então, cuidado para não confundir rubio com ruivo. Rubio é o loiro. Pro ruivo, eu tenho cabelo vermelho, pelirrojo, tá? Corpo. Muito bem. Já cheguei aqui com um gordinho. Ele é gordo. Tranquilo, igual ao português. Lembram que lá no começo da aula eu falei, gente, essa palavra aqui não tem nada a ver com força física. Flaco. Então, a segunda figura aqui, a segunda foto, é flaco. Ou delgado, tá bom? Também eu vou escrever, porque não posso falar sem problema que ele é flaco. Altura, ele é alta, tranquilo, ele é bajo, né? Baixo, bajo. Eu tenho barro para altura, estatura, e eu tenho barro também de preposição, que é sob, tá? Não esqueçam disso daí. O que mais? Tipo do cabelo, a textura, né? Ella tiene el pelo rizado. Isso aqui é bem diferente. Rizado, então, é o cacheado. Se você encontrar riso com Z, não é de riso, de risada, é cacho, tá? E a outra aqui tem o pelo liso. Também pode aparecer a palavra lácio. Pode também, tá? E eu vou escrever aqui para você, ó. Riso é cacho. Não se esqueça disso, não tem nada a ver com riso de risada, tá? Olha, força física. Ele é fuerte. E este não é flaco. Tá? Apesar dele também ser magro, mas agora a gente tá focando aqui na força física. Ele é débil. Lembram de débil? Ah lá, ele é débil. Vamos falar sobre beleza. Ele é feio. Acho que é um pouquinho, né? Tem um jeitinho de feio aí. E foto antiga, né? Atualmente ele não tá tão bonito, mas ele é guapo. E nessa foto, na minha opinião, ele é guapíssimo. Aí, um superlativo absoluto aqui para vocês. Um guapíssimo, sempre com S só. Coisas que podem aparecer na cara de alguém, no rosto. Em espanhol, é muito comum que a gente use a palavra cara e não rosto, tá? Existe, né? Rostro, só que quase pouco, assim, quase ninguém usa essa palavra. É bem habitual que se fale cara e não é nem um pouco ofensivo, tá? Aqui em português tem, né, um pouquinho de um sentido mais ofensivo, assim. Tiene los ojos. Aqui é legal porque eu vou dar uma passadinha nas cores, tá? Já vão ver que é bem tranquilo, ó. Verdes, azules, marrones, negros. O que eu quero destacar? Verde é verde, azul é azul, gente. Aí a pessoa está estudando espanhol, ela não aceita que é igual. E coloca verde. Nossa, mas isso acontece todo o tempo. Acho que assim, de 14 anos eu vi durante todos esses anos. E vou continuar vendo, né? Porque aluno é sempre aluno, professor é sempre professor, tudo igual. Então, verde é verde mesmo, tá? Sem preocupação, e azul é azul mesmo. Marrom. E eu coloquei ali negros, porque não existe a palavra preto em espanhol. Essa palavra não existe. Sempre será negro, para cores, para raça, para tudo. Negro, nunca preto, tá? Muito bem. Aqui, o que ele apresenta na cara? Ele leva barba, tranquilo, igual, e bigote, que tá na moda agora, todo mundo usando bigode, né? Tá uma coisa linda. Então, bigote, em vez de bigode, bigote. Tranquilo, só por curiosidade. E já leva gafas de sol, olha só, óculos, portanto, tá? Gafas, portanto, é óculos. Também nós temos a palavra anteojos, porque fica antes dos olhos, né? E, ó, que gracinha. Ele leva gafas, porque é óculos de grau, né? Então, gafas de sol e gafas, ok? Também podia ser anteojos, como eu já falei. Beleza? Pessoal, essa aula aqui é recheada de coisa, né? Então,
Se precisar, assista aí quantas vezes vocês quiserem, sempre anotando, porque são muitos detalhes, eu sei, mas a maioria deles, sempre que puder, eu vou repetindo, tá bom? Já deixei aí as dicas também para vocabulário, dicas preciosas, tenho certeza que vocês vão gostar. Bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau!